capítulo 11, versículo 7, onde a gente viu algo que é dito sobre uma das características que o anticristo, que na linguagem de Apocalipse é chamado de besta, terá, que é alguém que lutará, vencerá e matará o povo de Deus. No capítulo 13, que é um capítulo que trata bem mais sobre a besta, é o capítulo que nós estamos, e nós começamos no versículo 1, paramos no versículo de número 4, e hoje a gente vai dar sequência. Nós vimos aqui no versículo 1, duas características gerais. Vimos no versículo 2, na primeira parte, uma outra característica. Na parte final do versículo 2, uma outra. E por fim, vimos nos versículos 3 e 4, que foi os últimos versículos que nós estudamos, onde ali fala que o anticristo, a besta, será alguém que maravilhará o mundo, do qual o seguirá e o adorará. Ou seja, a própria palavra de Deus, o próprio Deus, antecipa para nós como se darão algumas coisas estas relacionadas até mesmo ao anticristo. E aí, irmãos, algo que a gente já falou, nós vamos ver aqui também, mais uma vez, isso por si só, preste atenção, se Deus é aquele que antecipa a nós como será o anticristo, quais coisas acontecerão, alguém só pode antecipar aquilo que ele sabe, certo? E Deus sabe e por isso antecipa, porque Ele é aquele que coordenou todas as coisas que vão acontecer na história da humanidade. Porque Deus é o grande planejador de todas as coisas que acontecem debaixo do céu e sobre o céu. Isso por si só já nos ensina que apesar de Deus antecipar, dizer como o anticristo agirá, o sucesso, entre aspas, que ele terá, as coisas que ele causará, isso tudo está no controle das mãos de Deus, porque Deus é quem escreveu a história. E se ele escreveu é porque ele tem tudo no controle das suas mãos, ele é Senhor sobre a história, ele é aquele que sabe como as coisas acontecerão e aquele que determinou como as coisas acontecerão. Estou falando isso porque, por exemplo, o versículo 3 e 4, nós acabamos de dizer aqui, uma dessas características do anticristo é que o mundo se maravilhará. E por causa disso, o mundo seguirá e adorará o anticristo. Isso já foi previsto e é isso que vai acontecer. De maneira que a gente não precisa se espantar, porque a Bíblia está dizendo para nós que é isso que vai acontecer. O que a gente já aprendeu lá no capítulo 24 de Mateus? Que os sinais que Jesus deu sobre o que aconteceria momentos antes, ou dias, meses, antes da destruição de Jerusalém no ano 70, se cumpriram. Para mostrar de que aquilo que Deus fala, acontece, daquilo que Deus promete, se cumpre. Não vai ser diferente em relação àquilo que a própria Escritura fala para nós sobre o anticristo. Para a gente avançar, nós vamos ler os versículos 5 e 6. E vamos nos ater apenas a esses dois versículos. Queria convidar os irmãos para a gente fazer a leitura juntos. Apocalipse 13, os versículos 5 e 6. Vamos lá. Foi-lhe dada
Ok. Primeira coisa que a gente precisa observar, pela sequência aqui, então, são as primeiras palavras do versículo 5. Quando a gente se propõe a estudar a palavra de Deus, a gente tem que tentar estudar palavra por palavra, para a gente entender o sentido do todo daquilo que o texto está dizendo para nós. E a primeira coisa que é mencionada nesse versículo 5 é algo que já foi repetido e aparece ou apareceu nos versículos anteriores, que é a informação de que algumas coisas que o anticristo terá como característica, de que o anticristo fará, coisas que acontecerão relacionadas à pessoa desse indivíduo que será o anticristo, acontecerão por ele ter recebido algumas coisas. Nas palavras do versículo 5, começa dizendo que a besta, ao anticristo, foi-lhe dada algumas coisas. Se a gente olhar o versículo 2 do capítulo 13, diz lá que na verdade, repete mais uma vez essa informação de que a besta, o anticristo, recebeu coisas e recebeu da parte de alguém específico. Quem é? Aí no versículo 2. Aquele que deu à besta algumas coisas. E quem é o dragão? Diabo, exato. Então, o versículo 2 já havia sido nos informado de que o diabo daria algumas coisas à besta, que é o anticristo. Aí no versículo 4, também, isso mais uma vez aparece. Diz aí, que o dragão deu a sua autoridade à besta. Isso é repetido por 2 vezes em versículos anteriores, e agora no versículo 5, mais uma vez, enfatizando que esse indivíduo que será um ser humano, um homem, o anticristo, receberá do próprio diabo algumas coisas que farão ele ser como ele será, e farão ele agir, e fará ele agir como ele agirá. Eu quero só abrir um detalhe, um parêntese aqui, para que os irmãos entendam o que significa, qual a ideia dessa expressão que se repete 3 vezes em relação ao anticristo, que é o diabo conceder, dar a ele certas coisas. Em outras palavras, a gente entender que o diabo está permitindo algo, no caso aqui, o anticristo, dando a ele, concedendo, permitindo a ele algumas coisas. Também, não só essa ideia, mas a ideia de que o diabo está comissionando o anticristo para realizar algumas coisas em seu nome. E aí, nesse sentido, a gente vê certa semelhança, certo paralelo com aquilo que a gente leu. Lembra lá? Qual era o título do capítulo 28, versículos 18 a 20, de Mateus? Grande comissão. Isso aqui eu não tinha nem pensado, mas veio na minha mente agora. E tem tudo a ver. Da mesma forma como Jesus comissionou seus discípulos, não é o caso aqui, Satanás tem comissionado seus discípulos, mas da mesma forma que o Pai comissionou o Filho para realizar várias coisas em nome do Pai, em nome de Deus, assim também o diabo comissiona o anticristo para realizar algumas coisas em nome de Satanás. Essa é a ideia dessa palavra que se repete 3 vezes. Foi dado à besta, o dragão deu à besta, ou seja, comissionou, ele permitiu, ele concedeu, ele designou ao anticristo um determinado ofício, deu a ele uma determinada missão. Portanto, o diabo não apenas concede e permite o anticristo ter poder, trono e autoridade, como nós vimos lá no versículo 2, se não me engano, mas
olhando para essas primeiras palavras do versículo 5, o diabo comissiona o anticristo para falar arrogâncias e blasfêmias. É isso que continua aí no versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia o quê? Arrogâncias e blasfêmias. Então, o próprio diabo está dando uma missão ao anticristo, aonde, dentre tantas coisas, a missão do anticristo é blasfemar e falar arrogâncias. O que nós temos que entender sobre essas duas palavras que já se repetiram também em versículos anteriores aí, se não me engano, versículo 1 do capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Então está repetindo essa mesma característica que o anticristo terá. Será alguém, terá como objetivo, dado pelo próprio diabo, que tem como missão ser alguém que vai blasfemar e ser alguém que vai falar arrogâncias. O que nós precisamos entender dessas duas palavras? Primeiro, arrogâncias aí é uma palavra que está traduzida no nosso português, mas no original não é essa palavra. No original, a palavra traduzida para arrogâncias é grandes. Então, a gente traduziria de que forma? Boca para proferir grandes blasfêmias. Ok? O que a gente tem que entender por blasfêmias? Nós já tratamos um pouco sobre isso, eu só vou aqui citar para a gente avançar. Blasfêmia significa difamar, caluniar, insultar, ser mal falado por alguém. É isso que significa. A conclusão é que o anticristo será comissionado para falar grandes blasfêmias. Contra quem? O texto está aí falando isso para a gente. Olha o versículo 6. Antes, vamos reler o versículo 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância, grandes blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Aí o versículo 6 complementa o versículo 5. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Essa missão que Satanás deu ao anticristo, dará ao anticristo, que é difamar grandes blasfêmias, é contra a pessoa do próprio Deus. E veja que no versículo 6, aparece aí a palavra difamar. Tanto a palavra blasfêmia quanto a palavra difamar são as mesmas palavras no grego. Então, só para a gente entender que são palavras sinônimas. E aí, o anticristo será comissionado pelo diabo para falar grandes blasfêmias contra Deus. Isto é, para falar de maneira, em outras palavras, qual é essa característica do anticristo que o versículo 5 e 6 está apresentando para nós? É de que o anticristo falará de maneira desrespeitosa e desprezível no objetivo de atingir a dignidade e a honra de Deus. Blasfêmia significa isso. Você difamar, você desrespeitar, você desprezar, você tentar atingir a dignidade e a honra de Deus. Essa será a missão do anticristo dada pelo diabo por Satanás. Aí, irmãos, o versículo 6 explica para nós ao que essas blasfêmias, essas grandes blasfêmias que o anticristo dirá contra Deus se referem. Ao que essas grandes blasfêmias contra Deus se referem? Olha o versículo 6,
veja se você consegue achar 3 referências dessa blasfêmia do anticristo contra a pessoa de Deus. Em 3 áreas, vamos assim dizer, em 3 aspectos. O que o versículo 6 fala aí para nós, nesse sentido? Quem pode dizer para a gente? Está no versículo 6. Abriu a boca em blasfêmias. Aí a gente sabe que essas blasfêmias são contra Deus. Essas blasfêmias são referidas ao que contra Deus? 3 coisas aí. O nome de Deus, mais 2. Tabernáculo de Deus e os habitantes do céu. Blasfêmia do anticristo contra Deus abrange essas 3 áreas, essas 3 coisas. Em primeiro lugar, a blasfêmia será contra o seu nome. Qual a importância disso? É que nós que vivemos num contexto diferente do contexto bíblico, para nós isso talvez não seja tão claro, mas para os ouvintes de João, para o povo de Israel, para o povo de Deus, isso não era difícil de entender. Por quê? Naquele contexto, o nome de um indivíduo, muitas das vezes, representava o que a pessoa era. Representava as características, o seu caráter, o ser daquela pessoa. Por exemplo, um nome de um personagem bíblico que a gente sabe o significado do nome dele. Cita aí alguém. Moisés. Isso. Porque ele nasceu das águas. Não que ele nasceu das águas, né? Mas que a filha de Faraó o achou nas águas. Um outro. Emanuel? Quem é esse? Isso. Se referindo à pessoa de quem? De Jesus. Só mais um outro. Abraão. Que significa o quê? Isso. Aí nós temos Jacó, que significa? Perguntas bíblicas, irmãos. Enganador. E por aí vai. Veja que no contexto bíblico, essa característica que o anticristo terá, porque é Satanás quem o comissionou para isso, blasfemará, proferirá grandes blasfêmias contra o nome de Deus. Contra só o nome? Não, contra o ser, o caráter de Deus, a pessoa de Deus. Aí olha que interessante que isso não é novidade no que diz respeito ao caráter de Satanás. Vamos lá para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Vou pedir que algum irmão leia para nós os versículos 1, 4 e 5. É exatamente isso que acontece. Que o anticristo terá como mesma característica, porque ele está representando o próprio Satanás. E o que a gente identifica dessa característica aqui em Gênesis 3?
que Satanás vai blasfemar o nome, vai atacar o caráter do próprio Deus, que é um Deus mentiroso ou que é um Deus verdadeiro. E o que Satanás questiona sobre Deus? O seu caráter, de que Deus não é verdadeiro, mas pelo contrário, é mentiroso. Veja, repetindo aí, mas a serpente, versículo 1, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ele começa dizendo que Deus pode ser questionado. Será que é bem assim que ele falou? Será que ele não está tentando encobrir algo, tentando os enganar? Aí o versículo 4, é certo que não morrereis. Porque Deus, isso ele dizendo, como se ele estivesse falando a verdade do que estava acontecendo por trás da ordem que Deus deu a Adão e Eva de não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, conhecedores do bem e do mal. Satanás está atacando o caráter, o nome de Deus, que é um Deus verdadeiro. Levanta dúvidas, questiona sobre o caráter de Deus, e é isso que ele faz. É isso que o anticristo fará. Pois não. Sei. Uhum. Sim. E aí a gente tem aí, Ana, uma demonstração daquilo que o anticristo também dirá. Exatamente isso, questionando, nós vamos citar algumas destas coisas agora, questionando a divindade, a pessoa, a obra de Cristo, e por aí vai. Que é aquilo que a serpente fez lá no ouvido de Adão e Eva. Ah, é isso mesmo? Será que Deus é verdadeiro? Será que ele é Deus mesmo? E por aí vai. Então, a gente já vê isso de maneira muito clara, eu acho que mais do que antes. Porque hoje as pessoas conhecem a história sobre Jesus Cristo. E elas atacam conscientemente isso. Essa história, essa mensagem, essa pessoa. Voltando então para o nosso texto, aonde o anticristo blasfemará o nome de Deus, ele vai, a gente poderia exemplificar, dizer que Deus não é Deus. Vai dizer que Deus é mentiroso. Que ele, o anticristo, é o verdadeiro Deus. Essa história que foi contada sobre um Deus que criou todas as coisas, não, é Big Bang. E aí preste atenção, eu acho que, se não me engano, em 2014, já vai completar 10 anos de, eu não sei o termo aqui certo da Igreja Católica, o Papa é um pontífice. Então, vai completar 10 anos que ele é Papa. E aí parece que em 2014, uma das coisas que o Papa disse é que ele crê no Big Bang. E aí, para quem conhece a teoria do Big Bang, isso vai contra as Escrituras, contra o criacionismo, contra Deus, que é aquele que criou todas as coisas do nada, por sua própria palavra, e etc. Então, exemplos dessa blasfêmia contra o nome de Deus. Ele vai dizer que ele é o verdadeiro Deus.
Não é o Deus da Bíblia. Ele, por exemplo, vai dizer que Cristo não é Deus, que Cristo não é Filho de Deus, que Cristo não é Salvador, mas é Ele que é o Salvador do mundo. E aí vamos pensar, a gente está desenhando um pouco daquilo que as Escrituras falam do que vai acontecer nos últimos dias. E uma das coisas que a Bíblia descreve para nós o que vai acontecer, é que vai haver um período de grande dificuldade mundial, aonde o anticristo vai surgir, vai estar em meio a esse contexto, e ele vai ser o salvador do mundo. Vai ser a grande mente que vai proporcionar às pessoas uma vida boa, agradável, tranquila, em meio ao caos que se dará. Porém, no próprio capítulo 13, já avançando aqui alguns versículos, é dito que aqueles que vão sair desse contexto de sofrimento, de dificuldade, para um contexto de bonança, não serão todos. Serão apenas aqueles que receberem a marca, e aqui eu estou fazendo sinal só para os irmãos lembrarem, não quer dizer que é literal, tá? Para a gente estudar sobre isso, aí a gente tem que, isso tem que ser em outra ocasião, não é o nosso objetivo aqui. Mas a gente precisa desenhando como que serão as coisas, né? Ele vai dizer que é o grande Salvador do mundo. Outro exemplo, ele dirá que a Bíblia é mentirosa, é um conto, é um livro qualquer. E qual é o problema, principalmente quando a gente pensa nessa possibilidade que será muito provável de acontecer? É que se o diabo é se o anticristo é aquele que terá como missão dada por Satanás blasfemar o nome de Deus, e que pode, provavelmente, dizer que a Bíblia não é verdadeira, mas é uma falácia, é uma mentira, é que o que é a Escritura relacionado a Deus? Lembra que no início aqui do nosso culto, eu falei sobre isso, lá em Mateus 28? Qual a primeira observação que eu fiz do capítulo 28 de Mateus? Vocês se lembram? Eu falei que nós temos que louvar e agradecer a Deus, porque Deus se revelou. Aonde que nós podemos conhecer quem Deus é? Só na palavra, irmãos. Só nas Escrituras. E o anticristo vai dizer que as Escrituras não é verdade, não são verdadeiras. Ele vai desacreditar as Escrituras. E qual que é o problema sério disso? É que se a Bíblia deixar de ser vista como palavra de Deus e verdade, deixou de ter aquilo que é a única coisa que Deus usou para se revelar. Acabou. Não tem como mais saber quem Deus é e o que Ele fez. O único meio, irmãos, é as Escrituras. São as Escrituras. É a palavra de Deus. É só aqui que Deus revela quem Ele é e o que Ele fez. Você tirou a palavra de Deus, você pode, é qualquer coisa. E é isso que está acontecendo. Quando a gente olha para essa imensidão de igrejas que existem, elas são tudo menos verdadeiras igrejas, porque elas deixam a palavra de Deus ou deturpam, o que é pior. Porque, por exemplo, você dizer assim, aqui na nossa igreja, nós não nos respaldamos nas Escrituras. Aqui, o que dirige a nossa vida é a minha palavra como profeta. Se nós estamos, melhor dizendo, dizer isso já é um confronto mais direto. Agora, e não quer dizer que isso não vai acontecer. Com certeza vai acontecer. Mas pensando que a serpente é astuta, o que nós já vemos hoje desse sistema do anticristo? Desse espírito do anticristo, dessa filosofia do anticristo, é que não chegou a esse ponto.
e dizer assim, aqui é a minha palavra, aqui a gente rejeita as escrituras. Assim, em alguns cantos, em algum lugar aqui e ali, a gente ouve algo assim, de maneira mais direta, afrontosa. Mas eu acho que é até pior quando a pessoa diz assim, ou pessoas estejam em igrejas onde dizem, aqui a gente se respalda nas escrituras, mas aí a pessoa distorce a palavra de Deus. É aquilo que a gente já falou um tempo atrás aqui, de que a perseguição não tem tanto efeito positivo para Satanás, mas eu esqueci aqui o termo, mas esse engano tem muito mais efeito, tem muito mais resultado. Por quê? As pessoas estão dentro da igreja, achando que estão servindo a Cristo, estão vivendo o cristianismo, mas elas não estão. A gente estava falando sobre apostatar da fé. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e apostatam da fé. Por quê? Porque elas não creem em Cristo, na verdade. Elas creem em homem. Elas não vivem as escrituras, elas seguem homens. E as pessoas estão achando que estão no caminho certo, porque elas estão dentro da igreja. Então, o pior não é a pessoa que está fora da igreja, deixando de viver um cristianismo, mas são pessoas que estão dentro da igreja, não vivendo o cristianismo, mas pensando que estão vivendo um cristianismo. Porque é mascarado. E isso é muito sério. Quando a gente entende que provavelmente uma das coisas que o anticristo fará é dizer, as escrituras é uma mentira. Ele não só vai dizer isso, como a gente já também estudou, sabe? Ele vai ir contra as escrituras, proibir as escrituras. E existem países que isso está acontecendo. Existem igrejas onde claramente as pessoas dizem que ela é a palavra, ela é a verdade. Inclusive a igreja católica tem esse posicionamento, porque é aquilo que a igreja diz, aquilo que o representante de Cristo, que é o Papa, diz. Não é as escrituras. Aí, meus irmãos, vamos avançar para a gente terminar. São 3 coisas. A primeira delas é o nome de Deus. A segunda delas é o seu tabernáculo. O tabernáculo se refere ao quê? Isso. Já trazendo para os nossos dias, a Ana acertou. O tabernáculo, olhando para o Antigo Testamento, era o lugar onde eram realizados os atos de adoração. Onde nós hoje adoramos a Deus, como povo? Na igreja. As igrejas locais. O tabernáculo aqui diz respeito às igrejas locais. Ou seja, o anticristo vai ter essa característica de blasfemar, não só contra Deus, mas o seu nome, e contra a igreja local, o lugar onde a gente se reúne para adorar a Deus. E o que mais? Por fim, ele também blasfemará os que habitam no céu. E aqui se refere ao povo de Deus, aos crentes, àqueles que não pertencem a essa terra. A nossa pátria celestial é aonde? A Canaã celestial. E é isso que Paulo fala aos Filipenses no capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Entenderam, irmãos? Capítulo 3 de Apocalipse, versículos 5 e 6, se refere a essa característica que o anticristo terá, porque é o próprio Satanás que deu a ele a missão. Você vai blasfemar contra Deus. Seu nome contra, e aí envolve as escrituras, a palavra de Deus. Você vai blasfemar contra a própria igreja local. Que isso é balela, que isso é bobagem. E blasfemar contra o povo de Deus. Esse povo é quadrado, esse povo é burro. E a gente já vê um pouco disso nos dias de hoje, né? O anticristo será contra Deus e tudo que está relacionado a ele. Aí,
eu quero encerrar observando com os irmãos aquilo que está no versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir para todo o sempre. Para agir por 42 meses. Isto se conecta àquilo que nós falamos lá no início do culto, desse culto. O texto que nós lemos. Que Deus é aquele que planejou todas as coisas. Está dentro dos planos de Deus limitar ao anticristo 42 meses. Não menos e não mais. Portanto, a autoridade do anticristo é limitada pelo próprio Deus. A gente precisa entender isso, irmãos. Que Satanás e seus agentes, todos eles, todas as trevas, todos aqueles que vivem nessas regiões de trevas, todos os anjos caídos, todos os seres humanos, filhos de Satanás, filhos do diabo, tudo o que eles fazem, tudo o que vai acontecer, tudo o que tem acontecido, está dentro da vontade soberana de Deus, aonde Ele está controlando. Não é que o diabo está tendo vitória em fazer isso, aquilo outro, em planejar e o planejamento acontecer. Deus está no controle, Ele que está governando. O anticristo só fará aquilo que Deus mesmo permitir. É por 42 meses. Tinha um detalhe aqui para a gente mencionar, mas a gente faz isso numa outra ocasião, quem sabe quando a gente for estudar todo o livro de Apocalipse. E aí eu fico pensando assim, é muito interessante a gente fazer as conexões, né? Principalmente quando a gente olha para esse livro que é tão figurativo, e a gente entender a relação de uma coisa com a outra. Mas são 22 capítulos, e tendo a característica que eu tenho de sempre tentar aprofundar ao máximo, eu não sei se a gente vai conseguir começar e terminar antes de Jesus voltar, né? Eu estava vendo, irmãos, porque eu faço o controle lá dos estudos. Desde que a gente começou a estudar Mateus 24, esse é o 43º estudo. Então, olha, quantos estudos nós já tivemos sobre isso, né? E a gente tem tantas outras coisas para tratar. Mas os irmãos tendo paciência e Deus nos dando vida, e Jesus não voltando, a gente tendo liberdade para estar na igreja, nós vamos, se Deus quiser, é um desejo do meu coração, até para o meu próprio aprendizado, a gente tem um estudo mais delongado em Apocalipse, para a gente descobrir essas coisas que, pelo menos para mim, enche os meus olhos de alegria. Observar os detalhes, compreendê-los dentro do que é possível. E aí, em relação a essas 42 meses, tem um aspecto legal da gente observar. Mas como eu falei, não vou mencionar, porque a gente já até passou um pouquinho do horário. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente orar? Agradecer a Deus, pedir a bênção dEle para que a gente volte em paz, tenha um restante de dia abençoado, na presença desse Deus, que é um Deus verdadeiro, e nós cremos nisso. Senhor, graças te damos, o nosso coração se enche de alegria por sermos o teu povo, e saber que o Senhor nos deu a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão, de que o Senhor nos fará resistir, de que a igreja avançará, de que ela arrombará as portas do inferno, de que a tua palavra chegará nos ouvidos e nos corações de todos aqueles que o Senhor escolheu desde a fundação do mundo. Ó Pai amado, te agradecemos pela liberdade que temos
pelo privilégio de estudar, nos atentar para os detalhes da Tua palavra. E, ó Deus, isso ir entrando no nosso coração, a fim de que nós cresçamos, possamos ser maduros, possamos, ó Deus, ter uma fé mais firme, fortalecida, naquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai amado, que sejamos sábios e sensatos, prudentes, diante daquilo que a Tua palavra revela, antecipa do que vai acontecer. Que possamos nos preparar, que, ó Deus, possamos abrir os nossos olhos e aproveitar o tempo que o Senhor tem nos dado, para que estejamos firmes diante do Senhor, para que possamos entender a Tua palavra, guardá-la e praticá-la, para que diante de qualquer circunstância da vida, nós possamos ser encontrados fiéis, até o dia em que nós receberemos a coroa da vida. Nos leve em paz, Senhor. Agradecemos pela nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe. Trabalhe em nós, em nome de Jesus. Amém.